Eu gostaria de saudar o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Eu vim compartilhar com a igreja aqui algo que Deus trouxe ao meu coração, né? Eu acabei vendo uns vídeos, né, de pregação uns dias atrás e isso me deixou muito entristecido, né? E Deus estava falando muito profundo comigo acerca da apostasia. Nós já estamos vivendo, né, igreja, na era da apostasia, né, onde o homem tem se corrompido a cada dia mais. Os que se dizem servos de Deus, muitos se intitulam até mesmo como pastores, né, de denominações. Eu não vou falar nomes aqui, mas eu estava muito entristecido. Eu vi uma pregação de um pastor, né, que se diz pastor, né, mas ele dizia que na Bíblia não existe a palavra libertação, né? E na pregação ele dizia assim que as pessoas passaram a vida inteira sendo enganadas, né, com os cultos de libertação, e ele usava até uma expressão assim dizendo que quando o homem faz esses cultos de libertação, o mérito acaba sendo para o homem, né? Sendo que Jesus disse, né, igreja? Jesus falou claro: e conhecereis a verdade vos libertará, né? Então a gente sabe que Jesus veio para libertar os cativos, né? Isaías diz que ele veio trazer a liberdade aos cativos, né? Cativos do que? Das correntes do pecado, as correntes do pior vírus que existe na humanidade desde a fundação do mundo. Então eu gostaria de compartilhar hoje, igreja, algo que Deus me trouxe com a igreja, né? Eu gostaria de fazer uma oração bem breve, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus, nos colocamos aqui, Senhor, na nossa humildade, Pai, com o nosso coração buscando a Ti, e te pedir perdão, Deus, mais uma vez pelos nossos pecados, faltas e falhas cometidos contra o Senhor. Se pecamos em gestos, palavras, atitudes ou mesmo em pensamentos, venha nos perdoar, Senhor, porque somos dependentes de Ti, da Tua misericórdia, da Tua bondade, Pai. Como o Senhor nos diz em Tua palavra, que sem o Senhor nada poderemos fazer, Senhor. Por isso estamos aqui de coração aberto para receber o Senhor, receber da Tua graça, o Teu entendimento que o Senhor tem a nos oferecer, Senhor. Abre os nossos olhos da fé, Senhor. Vai repreendendo, Senhor, nessa manhã toda incredulidade, toda dureza de coração, Senhor. Vai repreendendo todo o comichão dos ouvidos, Senhor. Toda a cegueira, escama dos olhos, Pai, para que nós possamos ouvir e escutar a Tua palavra, Senhor, e absorver dentro do nosso coração para não pecarmos contra Ti. E para que também possamos enxergar e ver, Senhor, as maravilhas sobrenaturais e celestiais que o Senhor tem feito em nosso meio, em nossas vidas e no nosso ministério, Pai. Que o Senhor possa alcançar a vida, Senhor, através dos Teus ensinamentos, da operação do Teu Espírito Santo, através da nossa vida, Senhor. Eu te peço, ó Deus, que faz a Tua palavra prosperar, Senhor, sobre cada um para quem for enviado, em nome de Jesus, ó Deus. Amém, igreja? Eu gostaria de ler aqui, igreja, rapidamente, uma passagem que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 28, no verso 13, diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Né? Tá aí. Salomão escreveu no livro de Provérbios, né? Um ensinamento que Deus colocou ao meu coração, igreja, é sobre a salvação, né? Existem 7 pilares para a salvação. O Senhor falou acerca disso há um tempo atrás comigo. Eu até fiz algumas anotações aqui. Eu vou compartilhar com vocês. O primeiro é fé.
O segundo é arrependimento. O terceiro é renúncia. O quarto, perseverança. O quinto, regeneração. O sexto, santificação. E o sétimo, obediência, né? São os conjuntos, né? Os pilares que a igreja de Cristo, a verdadeira noiva, né? Quando eu falo a igreja de Cristo, a verdadeira, são o trigo, né? As ovelhas, porque infelizmente tem o joio no meio do trigo, né? Os bodes no meio das ovelhas. E quando Deus fala acerca dessas coisas, é para aqueles que têm o coração limpo, o coração voltado para tudo isso, para obedecer, né? Eu vou começar pela fé, igreja. Nós sabemos que a Bíblia nos ensina, né, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, né? E isso não tem sido pregado em muitas igrejas, né? Por que eu falei que a gente estamos vivendo no tempo da apostasia, na era da apostasia? Porque Paulo escreveu, né, ali numa carta para Timóteo, né, que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Ele completa dizendo, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, né, que pregam engano, ou seja, homens que pregam coisas agradáveis à carne. O evangelho que agrada a carne, não é um evangelho que alimenta os frutos do Espírito, né? Que alimenta o desejo de buscar pelos dons, o desejo de se arrepender, que aí entra o segundo pilar aqui, né? O verdadeiro evangelho, ele produz uma fé incorruptível, né? A gente vai ver no livro de Abacuque, igreja, Abacuque, ele escreve algo interessante, né? Abacuque 2, capítulo 4, ele diz assim, eis que a sua alma está orgulhosa e não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá, né? Ou seja, Abacuque, quando ele falou da fé, esse tipo de fé que Abacuque escreve, igreja, tá aqui, né? A gente vê que ele estava falando dos caldeus, né? O povo caldeu ali, que era um povo rebelde, um povo apóstata, né? Um povo, né, que não queria saber de Deus. Se você analisar ali o verso anterior, que é no 3, ele fala assim, porque a visão ainda é para um tempo determinado, e até ao fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. E aí ele completa no 4 dizendo, né? Eis que a sua alma se incha e não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá, né? E tem uma explicação aqui, igreja, que eu achei interessante, né? Ela diz assim, os perversos, arrogantes, filhos da Babilônia, são contrastados como os justos e fiéis dentre o povo de Deus, né? A natureza passageira é instável daquele que tenta achar vida em si próprio. É comparada à dependência e confiabilidade daquele que confia em Deus para a sua vida, né? E aí diz assim, o Talmud judaico diz, Moisés entregou 613 mandamentos, Davi reduziu para os 10 mandamentos, Isaías para 2, mas aí Abacuque reduz para um só, dizendo, o justo pela sua fé viverá, a igreja. O interessante, quando a gente vê a palavra fé na Bíblia, a gente vê lá também em Hebreus, né, falando dos grandes exemplos de fé, que pela fé, né, Moisés, Abraão alcançou. Ele começa por Abel, né? Pela fé Abel ofereceu o melhor sacrifício. Você vê que o escritor de Hebreus, igreja, ele volta lá em Gênesis,
né? Por quê? Porque em Gênesis foi o começo de tudo, né? Em Gênesis o pecado da apostasia entrou, né? Gerando ali a desobediência, que é o contrário do sétimo pilar aqui, que é a obediência, né? Você vê que interessante que lá em Gênesis, né, Deus deu uma ordem, né, seguido de conselho, né? A ordem era: não comereis, né, da árvore da ciência do bem e do mal. Mas o conselho era, né, de toda árvore poderás comer. E acontece que Adão, ele não seguiu a ordem nem o conselho de Deus, né? Então isso resultou em um grande estrago na vida do homem, né? Na geração humana, na raça humana. E o estrago foi o pecado, né? Quando o pecado entrou na terra, você vê que ele veio para corromper a fé do homem, para contaminar a fé, para separar o homem de Deus. Porque o pecado, ele nos separa de Deus, igreja. A ira de Deus, ela vem sobre o pecado, mas as misericórdias de Deus, ela vem sobre o arrependimento, né? Como eu li em Provérbios, né? Aquele que encobre as suas transgressões, né, não alcançará misericórdia, morrerá nela. Mas aquele que confessa e deixa a misericórdia e graça alcançará. O que Deus queria? Deus queria que Adão confessasse. Você vê que Deus é tão misericordioso que ali, mesmo Adão não confessando, né, jogando a culpa para Eva, para sua mulher, e Deus, ele usou de misericórdia, igreja, e acabou se cumprindo ali em Gênesis o que diz em Apocalipse, né, sobre o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Adão ainda tentou uma forma de se justificar, né, se justificar a si próprio, ali se vestindo com folha de figueira, né, colocando aquela folha de figueira sobre ele, né, ou seja, ali ele tentou se cobrir a sua própria transgressão, igual disse em Provérbios, né, encobrir o seu próprio pecado. Ele não confessou e deixou de imediato, né, mas mesmo assim Deus ainda usou de misericórdia, né, sobre a vida de Adão. E ali o resultado e a consequência do pecado veio Caim, né, o nascimento de Caim. Mas também teve o resultado do perdão, que foi Abel, né? Ou seja, ali já nasceu o joio e o trigo. A gente vê que o joio, ele veio por causa do pecado, mas o trigo veio através da misericórdia, né? E Deus ali, ele usa de misericórdia para com Adão, e em seguida vem os dois, né? O filho da desobediência, né, que se irou ali, o primeiro apóstata, ou melhor dizendo, né, o segundo apóstata da terra, porque o primeiro foi Adão, que se apostatou, ele abandonou a fé. E aí depois veio o segundo, que foi Caim. Mas você vê que Deus é tão fiel que Deus ali permite nascer Abel, né? E Abel vai e oferece o melhor para Deus, ou seja, um sacrifício agradável. Aí entra mais uma vez o sétimo pilar aqui, um sacrifício de obediência, né? Ao contrário também de Saul, né, igreja? Você vê que Saul desobedeceu a Deus. Ele foi desobediente, ou seja, dando continuidade no que Caim começou, né? Então, voltando a falar de fé, igreja, você vê que no livro de Judas, interessante também aqui, tá aqui no livro de Judas, capítulo não, né, que Judas é só um capítulo inteiro, mas no versículo 20, olha que coisa interessante, igreja. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, ó, orando no Espírito Santo,
conservai-vos a vós mesmo no amor de Deus, esperando a misericórdia do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. Olha aqui, ó. Entendeu? Olha o resultado da fé, né, da santíssima fé. E aí no 22 ele diz assim, ó: apiedai-vos de alguns, usando de discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, e de outros tenhais misericórdia com temor, odiando até a túnica manchada da carne, ou seja, as vestes manchadas do pecado, igreja. É o que Judas está falando aqui, ó. Ele tá indo, se a gente for ligar essa passagem em Gênesis, ele está falando dessa túnica manchada da carne, é as vestes que Adão se vestiu, né? As vestes de justiça própria, as vestes pecaminosas. Eu não estou falando aqui de vestes físicas, igreja. Eu estou falando de vestes espirituais, né? Porque Paulo também manda a gente se revestir das armaduras de Deus, né? E a gente vê ali quando os dois filhos, o filho pródigo, melhor dizendo, né? A parábola do filho pródigo, quando o filho pródigo pecou, a Bíblia diz, quando ele se arrepende, o pai manda trazer vestes novas, né? Ou seja, vestes de louvor, como diz em Isaías 61, né? Em lugar de espírito angustiado, né? Em lugar de tristeza. Quando aquele que confessa e deixa, ele alcança misericórdia, como foi dito em Provérbios. Aí o filho pródigo, ele confessou e deixou o seu pecado. Então ele não foi ali, né, atingido pela ira de Deus. Ele alcançou a misericórdia. Quando há arrependimento, né, a misericórdia vem, mas quando não há, o homem quer vencer com o seu próprio braço, na sua própria justiça, né? Aí é onde o pecado ganha mais força. Você vê que interessante, igreja, que Judas fala: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos. Vocês estão entendendo? A vós mesmos, sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Você vê, ele manda edificar-nos a nós mesmos. Nós se edificar e orar no Espírito. Orar no Espírito Santo. E ele manda se conservar. Aí eu me lembro de Paulo também falando em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, né? Que fala que para a gente se conservar, plenamente conservados e irrepreensíveis para o grande dia da volta do Senhor Jesus, né? E ele ainda manda usar um dom, apiedai-vos de alguns, usando de discernimento, ou seja, o dom do discernimento, para saber onde há engano, para saber quem é o roubador da fé, né? Aquele que vem para nos levar à apostasia. Essas igrejas mentirosas de hoje, né, que não prega nenhum desses 7 pilares aí, ó, né, que não fala nada sobre isso, sobre fé, arrependimento, renúncia, perseverança, regeneração e santificação e obediência. Então tá aí, né, igreja, a fé, né? Então temos que permanecer na fé, perseverar, igreja, na fé. Você vê que Paulo, quando ele vai partir da terra, ele diz, né, as últimas palavras de Paulo, né, combati um bom combate, encerrei a carreira, ele diz, sabe o quê? Mas guardei a minha fé. Vocês veem, né, igreja, que importância da gente guardar a nossa fé fraternal, uma fé não fingida, né, uma fé verdadeira em Cristo Jesus. Então tá aí o primeiro, né, a fé. Em seguida vem arrependimento, né? A palavra do arrependimento, né? Eu fiz um estudo aqui, muito antigo, que quer dizer, do grego quer dizer metanoia, né? Que significa mudança de mente, mudança das atitudes básicas para com Deus em Cristo, né? Para com Deus e Cristo, né? Ou seja, crença em Deus em Cristo Jesus, né? E você vê, né, que a mudança de comportamento, o verdadeiro arrependimento, ele tem que vir do fundo do coração,
né? Ele é que nem eu disse, né? A consequência do arrependimento é a misericórdia, né? Se você vê em Segunda Crônica, se não me falha a memória, 7:14, diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, né? Se arrepender e se converter dos seus maus caminhos. Aí Deus diz o quê? Então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você vê que Deus fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ele está falando do povo de Deus, se humilhar e se arrepender, igreja. Hoje em dia a gente não vê esse tipo de pregação sendo pregado nessas igrejas carnais, mundanas, né? Que não prega fé, arrependimento, não fala de renúncia, né? Então é muito importante a gente pregar sobre arrependimento, falar a importância de se arrepender. Quando eu falo de arrependimento, igreja, não é apenas ir ali pedir perdão, Senhor me perdoe e pronto, não. É o que falou em Provérbios: o que confessa e deixa, né? Se arrepender e ir lá abandonar o pecado, né? Você vê que o diabo ele tenta fazer ao contrário, ele tenta fazer com que a gente venha abandonar nossa fé. Mas Deus não, o Espírito Santo produz o arrependimento para que a gente venha abandonar o pecado, igreja. É o pecado que contamina, é o pecado que nos leva à perdição. Foi como eu disse, a ira de Deus ela vem sobre o pecado. E se o homem tiver carregado de iniquidade, carregado de pecado, né, com a bagagem no pecado, ele vai sofrer a consequência da perdição eterna, né? O juízo eterno, a condenação eterna. É por isso que a gente tem que estar com a bagagem do arrependimento, carregando em todo o tempo um coração contrito, né? Sempre se arrependendo dos nossos pecados. A gente sabe que a gente não vai ser perfeito, igreja, né? Não vai se tornar perfeito, né? Santarrão. Nós que somos de igreja, né? De porta estreita, que nós pregamos essa doutrina mais rígida, muita gente olha para nós e fala: ao santarrão, né? Achando que a gente acaba sendo até chato, né? Eu já peguei casos, né? Já vivi situações de pregar ali contra o pecado, provar para a pessoa, né? Dessas igrejas mundanas, essas igrejas pretas, né? De porta larga, cheia de luzes de boate, né? Onde é liberado tudo, futebol. Eu provei para a pessoa que futebol era pecado, igreja. Provei dentro da Bíblia. Aquela pessoa, eu não abria a minha Bíblia. Todo tempo eu falava: abra a sua Bíblia e lê você. E quando aquela pessoa lia, ela percebia que estava enganada, né? Eu só vou pegar o carregador aqui, só um momento. Então, voltando aqui, igreja, né? E quando eu provei para aquele jovem que ele estava errado, né? No seu pecado, naquela iniquidade, né? Eu falei em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16, quando ele fala, o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. E eu expliquei para ele, né? Que a porfia e a emulação é disputa e competição. O significado dessas palavras é disputa e competição. E eu falei para ele: ninguém consegue jogar uma partida de futebol sem disputar e sem competir. A gente vê que as pessoas chegam ao ponto até de brigar ali, né? Falar palavrões, palavras profanas por causa do futebol, né? Sem contar a guerra que é entre as torcidas de futebol, muitas pessoas morrendo, né? Aqui, por exemplo, na região onde eu moro, eu já vi casos de gente que se diz cristão, igreja, de uma igreja, né, tal. Aí eu não vou falar nome, como eu disse aqui, por ética, mas dias de jogo a pessoa gritando ali, esgoelando, gritando: vai Palmeiras, falar: meu Deus, tem misericórdia, Senhor. É que essas pessoas não conseguem enxergar o engano de Satanás.
né? Então, voltando a falar aqui, eu provei para a pessoa que ela estava errada. E a pessoa em seguida ela teve a coragem de falar para mim, mas aí, quando eu jogo é uma partidinha brincando. Falei, então você brinca de pecar, né? Quando eu falei isso, ele se retirou, igreja. Se retirou, falou, eu tô indo embora. Não teve mais argumento. Viu que eu estava certo, mesmo assim não abandonou o pecado, né? Então a minha parte eu fiz, né? E aí, para não estender muito, igreja, a gente vê que são pessoas que não têm uma vida de arrependimento, não têm uma vida de renúncia, né? O arrependimento deles estão no lábio, nos lábios, né? E aí se cumpre o que Jesus diz, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A gente não vê um arrependimento contrito de coração. Quando eu falo de arrependimento, igreja, é se ajoelhar com a cara no pó. A gente está fazendo uma campanha de humilhação a Deus. A gente vê respostas do céu vindo através do arrependimento, né? Você vê que aqui, ó, no livro de Provérbios, né? Ele, voltando a falar, ele fala aquele que confessa e deixa, ou seja, abandonar o pecado. A gente não vê essas pessoas se importando em saber o que é pecado, em abandonar, né? Eles querem viver uma vida dupla, né? Servindo a dois senhores, né? Então tá aí, né? O significado de arrependimento. E aí em seguida vem renúncia, né? Que a renúncia nós sabemos que né, o significado de renúncia é desistência e abandono de pecado, né? O fato de abandonar, né, os prazeres ou bens materiais por valores elevados, né, e eternos, ele resulta na salvação. Quando o crente renuncia, né? Paulo diz o quê? Em 1 Coríntios, se não me falha a memória, fala: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, né? Ou seja, é necessário abandonar as práticas do velho homem. É necessário abandonar, né, os desejos carnais pecaminosos, né? Aquilo que é satisfatório à nossa carne. Abandonar o pecado, né? E muitos não se importam nem querer saber o que é pecado, o que é agradável, o que não é agradável a Deus, né? A maior, eu costumo dizer, igreja, o que dá energia, o que dá mais força para a apostasia é a falta de meditação na palavra, a falta de oração, né? Às vezes as pessoas até têm uma vida de leitura, mas eles não param para meditar mesmo, né? Quando eu falo de meditar, é pegar um dicionário bíblico, né? Passar 1h30 ali orando e pedindo para Deus abrir o entendimento. Senhor, me mostra o que é pecado, me revela o que é agradável ao Senhor, me ensina a amar o que o Senhor ama e odiar o que o Senhor odeia, né? Fazer esses tipos de oração a Deus, igreja. Mas muitos não se importam tanto com isso, né? E é aí onde o Espírito Santo se entristece e não trabalha. A pessoa não consegue renunciar, abandonar o pecado, abandonar, né, os prazeres mundanos, os bens materiais, os prazeres carnais, né, os valores elevados da vida, né, para trocar pelos valores eternos, né? Lógico que a gente sabe que nada com Deus é barganha. Deus ele trabalha da seguinte forma, né? Jesus diz o quê? Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, né? Ou seja, o alívio de Jesus é o quê? É o prazer do Espírito Santo, né? E ele fala: tomai sobre vós o meu fardo que é leve. Ou seja, né, ele pede para a gente deixar o fardo pesado, que é o jugo pesado, que é o pecado, né? A gente abandonar lá a renúncia, ó. Abandonar o fardo do velho homem para viver o novo,
pegar o fardo leve de Jesus, que é o Espírito Santo, né? A graça preciosa de Jesus sobre as nossas vidas, o que nos alegra nessa terra, né? Enquanto ele está na terra, igreja. Por isso que a Bíblia diz que a graça refreia o mal, né? Então, enquanto o Espírito Santo está na terra, a gente tem que aproveitar, tem que perseverar, né? E aí o quarto vem perseverança, né? Ou seja, o significado de perseverança é continuar firmemente, né? Em uma vida de fé e obediência à palavra até a morte, né? Jesus diz o quê? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém, igreja? Então, perseverança, né? É o que a gente também não vê sendo pregado nas igrejas carnais. Então, nós temos que pregar. A verdadeira igreja de Cristo, ela tem que pregar e falar sobre perseverança. Amém? Aí em seguida, no quinto, vem regeneração, né? Ou seja, a obra, o significado de regeneração é a obra do Espírito Santo que dá nova vida ao pecador que se arrepende e crê em Jesus Cristo como seu Salvador. Amém, igreja? Essa é a verdadeira regeneração. É deixar o Espírito Santo trabalhar, nos dar direção para uma nova vida, né? Para que a gente possa fugir do pecado e se arrepender e crer em Jesus Cristo, né? Quando fala de crer, é a mesma fé que eu falei desde o começo, aquela fé não fingida, aquela fé, né? Não é aquela fé de rebelde, né? Aquela fé de teimoso. Ah, eu tenho fé, mas não tenho obras. Tiago diz que a fé sem obras é morta. Quando fala obras, é frutos dignos de arrependimento. É obras da expiação de Cristo. É a obra que o Espírito Santo gera em nós, né? Obras que vão evidenciar que você é salvo. Obras que as pessoas vão olhar para você e falar que ele ali é um verdadeiro homem de Deus, um servo de Deus, que persevera. Tem uma vida firme em Cristo, firmada na palavra. Amém, igreja? E aí o quinto vem, né? Eu falei da regeneração já, né? Aí vem o sexto, a santificação, né? De acordo com a doutrina cristã, né? O significado de santificação é: de acordo com a doutrina cristã, a santificação é o processo de tornar algo ou alguém santo, ou seja, que possui santidade. A santidade se trata da separação e da renúncia daquilo que é considerado impuro, mal ou profano. A partir da declaração a uma vida de devoção e consagração total a Deus, né? Tá aí, igreja. Tá aí o significado de santificação, né? Eu acho que, se não me falha a memória, é em 1 Pedro que diz, né? Sede santo como eu sou santo. Como é santo aquele que vos chamou. Em Hebreus fala, né, que sem santidade ninguém verá a Deus, igreja. Ninguém verá o Senhor. Então é necessário haver santificação, né? E a gente é uma dificuldade que as pessoas têm para pregar e falar de santificação, né? Alguns ministérios, como eu estou falando aqui, né, igreja? Porque a gente está vivendo numa área da apostasia. Por que eu não falo o nome, né? Para não escandalizar. Mas é a realidade, a gente não vê esses tipos de pregação sendo pregada, né? Nesses altares dessas igrejas que prega facilidade, né? É um evangelho de porta larga, né? Não vê esse tipo de ensinamento sendo dado. Então é necessário falar de santificação, explicar o que é santificação, né? Essa separação do mundo, né? Separação do quando Deus separa o homem para ele, né? O Espírito Santo deixa o Espírito Santo agir e atuar na nossa vida. É o maior atributo de Deus, igreja, é a santificação, a santidade. A gente vê ali em Isaías capítulo 6, né, quando Isaías tem a visão de Deus, ele vê os querubins ali, ó, né, com duas asas cobrindo o rosto, ou seja, sinal de
de reverência diante de Deus, né? Eles cobriam o rosto para não, né, porque eles não podiam contemplar assim a glória de Deus, né? Sinal de reverência diante de Deus, né? Eu vou ler aqui rapidamente Isaías capítulo 6, né? E a Bíblia diz que eles clamavam o quê? Um para o outro, dizendo, uns para os outros, clamavam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E ele diz: toda a terra está cheia da sua glória. Ou seja, partículas da santidade de Deus, a glória de Deus, descendo sobre a terra para purificar o homem do pecado, né? Então Isaías 6, né? Deixa eu ler aqui rapidamente, igreja. Isaías capítulo 6, diz assim, ó. Vê que aqui, ó, tá vendo? No entanto, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E ele diz: toda a terra está cheia da sua glória. Você vê que coisa linda, né, igreja? Os serafins ali, ó, né, são literalmente aqueles que queimam. Aqui seres angelicais, né, representados como entes que possuem asas, cobriam o rosto em cima, em sinal de respeito pela glória de Deus. É o sinal de respeito dos serafins, eles cobriam o rosto em sinal de respeito. E aí com 2 cobriam os pés, né, ou o corpo, né, em sinal de modéstia. Olha que coisa interessante, igreja. E com 2 voavam em sinal de obediência imediata, ou seja, eles estavam de prontidão, mostrando que eles estavam de prontidão para trabalhar, para cumprir as ordens de Deus. Aí entra a obediência, que é o sétimo tópico aqui, ó. É o 7º pilar, obediência. Então a gente viu os serafins com 2 asas cobrir o rosto, né? Ou seja, eles cobriam ali como sinal do que eu falei aqui, ó. Cobriu o rosto como sinal de respeito pela glória de Deus, né? O respeito, um total respeito eles tinham por Deus, tem por Deus, né, igreja? Os seres celestiais, os anjos do Senhor, né? E você vê que com 2 cobriam os pés. Sabe quem eu lembrei aqui? Quando Moisés subiu no Monte Sinai, né? Quando ele viu ali a sarça se ardendo, Deus diz o que para Moisés? Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisa é terra santa. Você vê que não era apenas Deus, a santidade de Deus. Deus estava falando para Moisés, é terra santa, o lugar que você pisa é santo. Por isso que a santidade envolve também, não é apenas santificar a pessoa, Deus também santifica coisas. Deus santifica coisas, né? Por exemplo, ali a terra era santificada, né? Por exemplo, também, se a gente pegar no livro de Ezequiel, a gente vê Deus mandando os profetas, né, os sacerdotes daquela época, santificar os utensílios da casa do Senhor. Então, as coisas de Deus também são sagradas, igreja. São sagradas. E você vê aqui, ó, para resumir, né? Com 2 cobriam os pés ou o corpo, né? Ou seja, eles cobriam o corpo também em sinal de modéstia. Modéstia. Né? E com 2 voavam, né? Em sinal de obediência a Deus, né? Porque que eles cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Aí voando, mostrando para Deus, olha, estamos aqui. Se o Senhor dá ordem, a gente desce na terra. Se bem que lá na frente, lá no capítulo, no verso 5 de Isaías, disse: então disse eu, ai de mim, aqui, ó. Você vê que coisa linda, é um sinal de arrependimento de Isaías aqui, ó. Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas os meus olhos, né? E os meus olhos, melhor dizendo, viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Aqui, ó. Olha o sinal de arrependimento. Ai de mim.
né? Eu costumo usar essa passagem. Outro dia eu preguei, Deus trouxe os 7 ais de Isaías, né? Até aqui Isaías falava ai do povo, né? Ai dos que chamam mal por mal e bem por bem. Se você ler no capítulo 5, vocês vão ver ele falar 7 ais aqui, ó. Capítulo 5, no verso 8, ó. Ai dos que ajuntam casa a casa e reúnem herdade a herdade, até que não haja mais lugar e fiquem como únicos moradores no meio de Israel. Aí ele vai falando ai, ó. Eu não vou ler tudo para não prolongar tanto, mas no 11 ele fala outro ai. Ó, 1, 2, aqui ó, 3, no 18, ai dos que puxam pela iniquidade, e aí vai indo. Aí ele fala 6 ais, só que no 7º ai ele fala ai de mim. Ai de mim, ele para de olhar para o pecado do povo e olha para o próprio pecado dele. Por quê? Porque ele viu a glória de Deus, igreja. Ele viu a santidade de um Deus santo, né? Isaías teve o privilégio de ver ali a majestade santa, divina de Deus, né? E ali ele fala ai de mim, se arrependendo do seu próprio pecado. E aí Deus faz o quê? No verso 6, mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar, ó, com uma tenaz. Aí no 7, a perfeição aqui, ó. Número da perfeição de Deus, ó, o 7, ó. E com ela tocou a minha boca, e eis que isto que tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Aqui, ó. E aí Deus santifica Isaías. Oh, que coisa linda, igreja. Deus deu um toquinho da santidade ali na boca de Isaías ali, ó. Tocou os lábios de Isaías, né? Aconteceu como Jeremias também, né? Eis que põe as minhas palavras na tua boca. Jeremias, quando reconheceu a insuficiência dele, né? Ou seja, a santificação. Deus santifica Isaías, separa Isaías para um ministério. Aí depois disse eu o quê? Ao verso 8, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Aí, ó. Ó, depois de santificado, depois de separado, surge o desejo de quê? Fazer a obra. Desejo de pregar o evangelho, de ensinar, fazer o ide do Senhor. Aí Deus dá a ordem, então disse ele, vai, dize a este povo, ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebais. Ou seja, Isaías estava indo pregar para um povo rebelde, igreja. Mas ele não deixou de ir. Ele cumpriu a ordem que Deus deu. Amém, igreja? E aí, para finalizar, igreja, é obediência, né? O 7º pilar da fé, obediência, igreja. Aí foi como eu disse aqui, ó, né, no Evangelho, ou melhor dizendo, ali no livro de Filipenses, né? Ele diz que ele foi obediente até a morte de cruz. Né? Você vê que coisa linda, igreja. Tá aqui, ó. Né, ó. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aqui, ó. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Olha que coisa linda, igreja. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha que coisa linda, igreja. Está falando que Jesus foi obediente até a morte de cruz, igreja. Né? Então nós temos que pregar, falar de obediência. O que seria de uma obediência sem santidade, sem santificação?
né? É um conjunto, eu costumo dizer também que é um conjunto, a fé e a obediência. Da mesma forma que Cristo forma um conjunto com a igreja, né? Nós temos que ter a obediência e a santificação. Não adianta eu querer se santificar, né? Só ter a santidade e não ter obediência. Também não adianta eu querer ter só obediência, mas não ter santidade, né? Nós sabemos que a obediência ela é o resultado da santificação, né? Ou melhor dizendo, a santificação ela é um dos resultados da obediência, né? Nós podemos ver isso, igreja, também lá no livro de Josué. Josué dizendo o que? Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós, né? Ou seja, o resultado da santificação, né? Foi a obediência, Deus fazendo maravilhas no meio do povo, né? E Deus só faz maravilhas, só existem sinais e maravilhas na vida de pessoas que têm vida com Deus, igreja. Em igrejas que tem pessoas que obedecem a Deus em espírito e em verdade, que adoram a Deus, né? Verdadeiramente. E nós podemos ver isso também, igreja. Olha aqui, ó. Ao contrário da obediência é a apostasia, né? A desobediência, a rebeldia aqui, ó. Ó Samuel, né? Samuel manda Saul destruir os amalequitas. Aí o que Saul faz? Saul vai lá e deixa o rei vivo, o rei dos amalequitas. E ainda leva uns animais embora, entendeu? Ou seja, querendo pegar vestígios de pecado. Querendo pegar os vestígios de pecado e levar. Levando as bagagenzinhas do Egito, né? Fez a mesma coisa que Adão fez lá, ó. Pegou a folha de figueira. Aí sabe o que aconteceu? O resultado veio em Caim. Caim foi lá e pegou folha de figueira também para sacrificar para Deus. Ah, deixa eu pegar umas folhinhas, uns galhos ali, ó, fruto da terra. Deixa eu sacrificar para Deus. Ou seja, pegando coisinhas da terra, as bagagenzinhas da terra, né? E entristeceu a Deus, porque Deus se agradou mais do sacrifício de Abel do que o de Caim. Né? E aí a gente vê ali que quando Deus olha para o sacrifício de Abel, por quê? Porque foi um sacrifício vivo, igreja, vivo, puro, santo. Né? Romanos diz o quê? Oferecei-vos o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos 12. Né? Apresentai-vos em um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Né? Nós temos que oferecer o melhor para Deus em santificação e obediência. E aí Abel foi lá e ofereceu, né? A mesma, eu creio assim, igreja, que Abel olhou para o sacrifício que Deus fez ali, ó, para cobrir a nudez de seu pai, porque a Bíblia diz que Deus pegou um animal, ou seja, a ira de Deus desceu sobre o animal, né? E aí foi o que eu disse aqui, que se cumpriu o livro de Apocalipse, dizendo do Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, o Cordeiro já estava lá. A misericórdia divina de Deus já estava lá, entregando Jesus, seu único filho ali, para encobrir a transgressão, o pecado de Adão, né? Aí Deus foi lá e estendeu a sua mão direita ali para Adão, né? O braço de misericórdia. Porque se Deus tivesse estendido a mão esquerda, seria o braço de juízo, né? Isso é um outro ensinamento, depois eu vou trazer aqui. Mas aqui eu vou ler rapidamente. Olha o que Deus fala aqui, ó. Olha o que Deus manda Samuel dizer. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e o porfiar é como um pecado de iniquidade, idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejais rei. Vocês estão vendo, igreja? Porque que Saul perdeu o lugar de rei, o trono, perdeu a oportunidade. O pior disso tudo não é nem perder o lugar ali né, que ele estava ali, o patamar, né, de grande, né. O pior não foi nem isso, o pior é ele ter perdido a salvação, né.
Eu não sei, mas acredito eu que perdeu. Eu não posso afirmar isso, porque a Bíblia, eu não sei. Lá na frente a gente pode fazer um estudo sobre isso também. Mas você vê que aqui, ó, Deus se entristeceu com Saul por causa da desobediência. Vocês estão entendendo, igreja? Né? Tenho porventura o Senhor tanto prazer no holocausto e sacrifício, em que se obedeça à palavra do Senhor. O que mais a gente tem visto nos nossos dias é crente desobediente, crente rebelde, pessoas que não obedecem à palavra de Deus, igreja. A gente fala da palavra, explica direitinho, fala, irmão, isso é pecado. Não, não é. A gente está vivendo uma era relativista, né? Aquilo que é pecado para mim, que sou de doutrina, que Deus me deu entendimento, né? Quando a gente fala disso, igreja, não é porque a gente simplesmente aprendeu com a doutrina, com o dogma de uma igreja ali, né? De um ministério. Não é isso. Né? A gente aprendeu, foram dias e meses e anos de jejum, oração, né, procurando obedecer, pedindo para Deus, Senhor, me mostra, Senhor, verdadeiramente o que é pecado, para que eu não venha te desobedecer. Aí Deus vai lá e revela, né? Eu costumo dizer, eu costumo usar as minhas experiências como base para isso, né? Eu tive muita experiência com Deus, igreja, né? No começo ali eu não queria renunciar à bermuda, queria desobedecer. Deus me deu experiência na madrugada, eu tive sonhos saindo nu para a rua. Ali eu acordava assustado, começava a chorar ali, me ajoelhei e fui dormir de bermuda nessa madrugada. Era novo convertido. Só que na hora que eu fui dormir, eu voltei, ajoelhei. Eu falei com Deus, eu tinha falado, Senhor, isso aí não é pecado nada não. Essa igreja aí, né, igreja muito rígida, né, de um saudoso irmão, né, fundador que já partiu para a glória de Deus, com Cristo, né. E esse fundador era um homem de Deus, de oração, né? Eu não vou ficar citando o nome aqui, mas quem tem vida com Deus vai saber de qual ministério é que eu estou falando. Então eu congreguei nesse ministério durante 3 anos da minha vida, né? E ali, né, ele pregava a doutrina ali, eu falava, não, esse negócio de bermuda, né? Querendo desobedecer, mas quando eu se acheguei a Deus com o coração puro, me arrependi, falei, Senhor, me mostra, Senhor, mostra se isso aqui é pecado. Deus foi lá e me mostrou, igreja. Deus se revelou para mim. O Espírito Santo me fez eu ter esse sonho, ele me levou, Deus me levou em espírito na rua. Eu saía na rua nu no sonho, nu, sem nada, com a toalha. Aí que chegava na rua, a toalha caía ali, eu ficava desesperado ali, ó. Subia correndo, desesperado para casa. Meu Deus, Senhor, não deixa ninguém me ver nu assim, não. Quando eu deitei na cama, eu acordei assustado, meu coração disparado. Eu ajoelhei e falei, meu Deus, eu não deveria ter falado, Senhor, que isso aí não é pecado. Eu deveria ter perguntado para o Senhor. O Senhor me respondeu. Se tu me perguntaste, filho, bermuda para mim é nudez. Aí Deus me levou lá no livro do Evangelho de João, nos últimos capítulos, quando Pedro foi pescar. E aí Jesus aparece no barco. A Bíblia diz que Pedro estava nu. Depois vocês lêem lá, igreja. Se quiser ler, pode ler. Ou seja, a desobediência de Pedro. Pedro desobedecendo a Deus. Pedro voltando às práticas do velho homem. A apostasia. Pedro já estava se apostatando. Voltou a pescar. Jesus já não tinha falado para Pedro. Pedro, você serás um pescador de homens. E Pedro voltou a pescar peixe. Se preocupar com a terra. Se preocupar com as coisas terrenas, igreja. Vocês estão entendendo? Ou seja, lá, as práticas de Adão. Não, eu vou pegar ali folha de figueira. A Bíblia diz que quando Pedro viu que era Jesus, ele mergulhou dentro da água. Depois ele resolveu se cingiu lá e voltou. Se arrependeu. Aí Jesus pergunta para ele, Pedro, tu me amas? Pergunta 3 vezes. Falei, sim, Senhor. Na 3ª vez, Pedro até chora ali. Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Ele fala, então apacenta as minhas ovelhas. Jesus está dizendo, se preocupa com as almas. Cuida das almas. Pregue a verdade. Em tempo e fora de tempo. Prega a verdade, Pedro. Amém, igreja? Então tá aqui, ó. Porém, disse o Senhor, porventura tenho prazer em holocausto e sacrifício como em que obedeça à palavra do Senhor. E aí Deus diz aqui, eis que obedecer é melhor do que sacrificar, igreja. Obedecer é muito melhor
né? Você vê que Caim sacrificou, mas Abel obedeceu. Abel foi lá e falou, não, peraí, né? Deus se agrada disso. Peraí, foi um cordeiro que, né, foi pele de animal. Eu acho que Deus se agrada de animal. Vocês acham, igreja? Agora pensa comigo aqui. Vocês acham que Adão não contou a história para Abel e Caim? Ó, a gente pecou, Deus tirou a gente do jardim do Éden, né? Eu não tô afirmando isso, mas vamos imaginar lá atrás, lá, a história acontecendo, né? Adão sentado ali, ó, com os 2 filhos jovens, criança ainda, e falando, ó, a gente pecou, né? Mas Deus nos perdoou, Deus pegou um animal, tirou a pele dele e cobriu a nossa nudez. Aí Abel, que era sensível, né, a voz de Deus ali, né, que foi o resultado do perdão, né, Abel ficou prestando atenção, falou, opa, Deus se agrada de sacrifício de animal. Peraí, eu vou oferecer um cordeirinho. Aí ele foi lá e ofereceu o cordeiro, ofereceu o melhor para Deus, né? Ou seja, ele procurou obedecer o que foi ensinado. Amém, igreja? Então tá aí, ó. Tá aí, ó. A rebelião é como pecado de feitiçaria. O contrário de desobediência é rebelião, né? Os rebeldes não herdarão o reino do céu, né? Então tá aí a palavra de Deus, igreja. Amém. Eu vou encerrar por aqui para não estender tanto. Mas nós sabemos que nós temos que ter, igreja, uma vida de obediência, né? A atividade religiosa em si mesma não tem valor algum diante de Deus, diante da obediência, né? As razões de Saul se demonstram como rebelião e porfiar, aqui ó, porfiar, ou seja, oposição aos mandamentos de Deus. Ele se opôs. Deus deu ordem, ele foi lá e fez tudo ao contrário de que Deus mandou. Ele contrariou, desobedeceu, foi rebelde com Deus, igreja. Então nós temos que procurar ser obediente à palavra de Deus. A gente só vai aprender, igreja, a ser obediente quando a gente meditar nas escrituras, quando a gente vê uma vida de oração. O Espírito Santo ele desce, ele nos ensina, né? Ele é manso, ele é humilde, é amoroso. O amor de Cristo, Paulo diz, o amor de Cristo nos constrange, igreja. Mas não é que nos constrange de deixar envergonhado. O constrangimento é, a gente fica constrangido por causa do pecado. A gente passa a não querer ofender a santidade e o sacrifício da cruz, né? Quando a gente tem o Espírito Santo dentro de nós, a gente pensa, não, Senhor, eu não posso fazer aquilo, porque o Senhor fez um sacrifício precioso. Paulo diz que nós fomos comprados por bom preço, igreja. Então nós temos que glorificar Deus em obediência em nosso corpo, né, alma e espírito, né, procurar evitar, né, viver uma vida promíscua, uma vida dupla, uma vida de sensualidade na luxúria. Você vê que muitos não pregam contra esse evangelho carnal aí também. Muitos não falam sobre vestes, fala que veste é usos e costumes. Você vê diversas mulheres nessas igrejas, né, igreja? As mulheres com aquelas calças legs, né, aquelas roupas sensuais. Recentemente eu vi um vídeo de uma missionária em cima do altar, uma saia curtinha, e falando coisa que não tinha nada a ver com a palavra de Deus, igreja. As pessoas querem falar coisas bonitas, coisas difíceis, mas não se preocupam com a eternidade. Eles têm medo de ofender os seus fiéis, medo de espantar a ovelha, né, pregando coisas agradáveis. E isso é detestável diante de Deus, igreja, abominável. Amém? Então vou encerrar por aqui, né, vai dar 1 hora certinho. Eu vou deixar dar 1 hora de vídeo para mim poder encerrar. E tá aí, ó. O que Deus fala, a palavra do Senhor, ele também te rejeitou para ti, para que não sejas rei. Aí Deus vai e levanta Davi, né? Levanta Davi. Você vê que aqui, igreja, que interessante, né? Saul, ele deu continuidade pelo que Caim começou, mas Davi deu continuidade pelo que o Abel começou. Caim foi lá e perseguiu o próprio irmão e matou. Aí Saul tentou matar Davi, né? Você vai ver que na Bíblia
todo, igreja, tem o joio e o trigo. Jacó e Esaú, olha lá. Ó. Começa lá por Gênesis, né? Depois, em seguida, vem a Abraão, mas vem Ismael e Isaac. Você vê que Ismael foi lá e perseguiu Isaac, né? Tentando matar. Fazendo aquilo que Caim começou. Em seguida, vê os irmãos de José. Aí, se vocês forem na Bíblia toda, vocês vão ver os perseguidores. Aí vai terminar, vai encerrar lá em Jesus, lá, ó. Os perseguidores, os fariseus, né? Na verdade, não encerra, né? Quando eu falo encerrar assim no Novo Testamento, né? Mas se a gente analisar, até hoje tem, né? Esses perseguidores, os Caíns, né? Carinha de Abel, mas o coraçãozinho de Caim. Perseguindo os irmãos que pregam a verdade, perseguindo os irmãos que falam a palavra da verdade, né? Amém, igreja? A verdade não mata, a verdade liberta. Né? Jesus fala que conhecereis a verdade vos libertará. Então a verdade, ela transforma. Ela faz com que o homem enxerga verdadeiramente o que agrada a Deus. Amém, igreja? Que Deus abençoe a todos. Fique com esse ensinamento. Em nome de Jesus Cristo. Em breve estarei postando mais, igreja. Mais ensinamento. Deus tem me motivado. Deus tem tocado no meu coração para mim postar ensinamentos, né? Então eu vou estar falando mais aí. O próximo aí que eu vou preparar, ainda eu vou orar a Deus em cima disso. Mas eu vou estar preparando um próximo ensinamento aí, né? Se até lá Deus assim nos permitir e se Jesus não voltar para buscar a igreja. É por isso que nós temos que estar preparados. Amém, igreja? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.